Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre entrevista. Objetivos: ler entrevistas compreensivamente, localizando informações explícitas. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão e uma informação implícita. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor do texto. Para isso, vamos conversar com a nossa querida intérprete. Bom dia! Tudo bem aí? Hoje vamos falar sobre gírias. Como é mesmo aquela gíria que você fala nossa em Libras? Muito bem! Seguimos vendo a nossa aula. Você já leu entrevistas com frequência? Qual a diferença entre uma entrevista para o jornal impresso ou para o rádio, para a TV? Já refletiu sobre como se dá a produção de uma entrevista? Será que é uma coisa fácil, complicada? Vamos ler trecho da entrevista do Dr. Marcos Banho, escritor, tradutor, linguista e professor do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, UNB, feita pela Intraduções, revista da UFSC, da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Entrevista. Intraduções. Professor Marcos Banho, em comunicação pessoal feita pelo senhor sobre a variante linguística não padrão, nos quadrinhos do Chico Bento, o senhor classificou como pseudodialeto caipira. Essa variação presente na fala dos personagens da revistinha. Poderia nos dizer o porquê da escolha de tal termo e discorrer sobre isso? Perceba, já tem aqui a indicação de quem está fazendo a pergunta na entrevista. Então, uma das principais marcas de um texto de entrevista como esse é a indicação do discurso, né? Quem que está fazendo a pergunta. No segundo, nós já vamos ter a indicação de quem está falando, de quem está dando a resposta aqui na entrevista. No caso, o professor Marcos Banho, MB, colocam-se as iniciais e segue o texto. Vamos acompanhar. É preciso deixar bem claro que as historinhas do Chico Bento, assim como as músicas de Adoniran Barbosa, Luiz Gonzaga e os poemas do Patativa do Assaré, não são uma representação fiel de nenhuma variedade linguística verdadeira. Em todas essas manifestações, o que existe é uma representação artística de uma variedade linguística imaginada pelo autor. Por isso, optei pela dominação de pseudodialeto, porque não é um dialeto verdadeiro, é um dialeto falso, fingido, no sentido usado por Fernando Pessoa, ao dizer que o poeta é um fingidor. É a recriação artística de uma representação imaginária que o autor tem do que seja variedade linguística que ele tenta representar. Atividade 1. No recorte. Por isso, optei pela denominação de pseudodialeto. Porque não é um dialeto verdadeiro, é um dialeto falso. O entrevistado aponta seu posicionamento acerca da discussão. Você concorda com ele? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa questão. Converse com um colega sobre isso e digam como e por que vocês chegaram a essa conclusão. Então, é bacana você conversar com alguém, trocar uma ideia acerca disso, ó. Porque não é um dialeto verdadeiro, é um dialeto falso. Você concorda com esse posicionamento? Faz aí que eu te aguardo daqui.
Voltei, conferi contigo a resposta da atividade. A atividade 1. No recorte, por isso optei pela denominação de pseudodialeto, porque não é um dialeto verdadeiro, é um dialeto falso. O entrevistado aponta seu posicionamento acerca da discussão. Você concorda com ele? Por que e como se chega a esse entendimento? Apesar de ser uma resposta pessoal, eu proponho que você reconheça que o bagno se refere a um dialeto caipira a que se apontava no passado. Um dialeto estereotipado, né? Com muitos personagens, rural, ridicularizado muitas vezes. Entretanto, atualmente não está mais evidente que o país todo tem marcas desse mesmo uso. Variação linguística. Então, a professora colocou uma imagem aqui para você perceber a dinâmica, a variação. Como a língua é um ser vivo, essa variação ocorre em diferentes esferas. Observe. De tempo, de espaço, de tipo de interação, interlocutores, dentre outros. Tipos de variação. 1. Variação geográfica, conhecida como diatópica, relacionada ao local em que acontece. Um exemplo, variações entre o português do Brasil e de Portugal, regionalismos. Por exemplo, quando a gente quer falar a palavra criança lá em Portugal, são os miúdos. Variação histórica ou diacrônica. Ocorre com o tempo, tal como o português medieval e o atual. Alguns exemplos do português arcaico. Elípticos, pegalaemos, são formas que caíram em desuso. Só um pouquinho aqui. Variação social ou diastrática. É percebida nos grupos ou classes sociais, tal como a conversa entre o orador jurídico e um morador de rua. Exemplo desse tipo de variação são os socioletos. Então, a linguagem que os médicos usam, né? Você vai lá no médico, tá com a dor de cabeça, tá mais aguentando, vai ouvir o que o médico diagnosticou que você tem, após a anamnese. Então, ele diz: meu caro paciente, você está com uma cefaleia aguda. Cefaleia, então, dor de cabeça. Anamnese, né? Então, quer dizer, o diagnóstico, aquilo que ele colheu de você é para saber. Você tinha tido uma indisposição estomacal, contou lá para ele, ele já viu que na anamnese ele tinha esse fundamento aí para descobrir o motivo da sua cefaleia. Também é interessante quando a pessoa tem um corte, um rasgo, um ferimento, e chega e vai lá, eu vou para o hospital. Você vai fazer o que no hospital? Eu vou dar ponto. Não. Lá na linguagem médica, né, no jargão deles, você vai fazer uma sutura. Aí o cara, chega lá o médico e diz: eu vou fazer uma sutura. Você diz: ai meu Deus, é grave, é cirúrgico? Não. Hoje em dia é bem simples, tem até uma colinha, né? Por vezes nem dão mais os pontos e tal. Então, a linguagem técnica dos médicos, que nem sempre é entendida pelo paciente, e a linguagem jurídica ou de especialistas em tecnologia. Por vezes você vai numa fábrica, vê um robô, né? Por exemplo, uma fábrica de automóveis, e aí o técnico diz que vai purgar a máquina. O que é purgar a máquina, né? Você fica pensando, nossa, na verdade é drenar o óleo, né? O líquido que está lá na máquina. Também você observa na linguagem jurídica, né? Então, muitos desses jargões estão presentes nos nossos dias, tá ok? Tipos de variação. 4. Variação situacional ou diafásica. Depende do contexto, em situações formais ou informais. As gírias são exemplo popular disso, um determinado grupo falando e tal. Hoje vamos fazer uma homenagem aos nossos intérpretes que trabalham com Libras. Então, eu vou mostrar para vocês agora, com o auxílio da Jéssica, uma gíria da língua brasileira de sinais. Preparada aí, Jéssica? Af. Nossa! Muito obrigada. Então, vocês perceberam essas gírias em Libras. Também temos gírias em Libras, a língua brasileira de sinais.
Metátese é a transposição de fonemas na mesma sílaba. Estudos da metátese são escassos, principalmente no português brasileiro. Fala dormir em vez de dormir. O R caipira, o fonema R em fim de sílaba ou em posição intervocálica. Rotacização do L, a permutação em fim de sílaba, de aproximadamente lateral ou pelo fonema R. Mil em mir, enxoval, enxovar, claro e claro. Acontece em todo o país, menos comum na linguagem culta. É um rotacismo que veio do latim para português. Clavo, cravo. A iotização do LH. Falhou, falhou. Parecida com a rotacização do L, acontece em todo o país, sendo mais uma marca social do que regional. A apócope da consoante R na terminação dos verbos no infinitivo. Brincar é o verbo. Brincar, vamos jantar. Então, ó, olhar, comer. Perceberam? Aqui, entre barras, né, lembrando que está a transcrição fonética. Linguagem formal e informal. Níveis de fala. Opa, níveis do quê? De fala. Como você escolhe a linguagem adequada? Para um texto, como você escolhe a linguagem adequada para uma conversa, para uma entrevista. Já se perguntou sobre isso? Claro que sim. E aí eu tenho que escolher formal ou informal. Então, quando eu tenho uma linguagem mais espontânea, eu tenho uma linguagem coloquial. Coloquial significa de origem de colóquio, que significa conversa diária. Então, uma linguagem informal. E aí, Jéssica, tudo bem? Tranquilinha? Numa linguagem mais formal, prezada intérprete Jéssica, bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Percebe a diferença? Então, esse tipo de linguagem, formal ou informal, é que eu vou escolher para um texto. Se eu vou fazer uma palestra acadêmica, eu tenho que escolher qual linguagem será. Lógico que é a formal. Não posso chegar numa palestra, numa entrevista e daí... E aí, Neto, tá ligado aí? Como é que tá a coisa? Na balada? Ô, Cris, tudo sus? Não, vou chegar numa entrevista. Prezado senhor Christian, vim neste momento solicitar-lhe que, né? Tem que ter uma linguagem mais formal. Compareça ao Estúdio 4 para nos apoiar aqui na nossa aula de linguagem. Veja, eu estou brincando com vocês para que você perceba que a linguagem é como uma roupa, você usa conforme a situação. Mas você não vai chegar lá, né, no seu momento de amor, de paquera e dizer, prezada, querida, estimada, amada. Claro que não. Então, veja, como a língua é um ser vivo, ela precisa desses momentos de adequação. As variações linguísticas são expressas geralmente nos discursos orais, como a gente está fazendo aqui agora. Um texto escrito, seja em qual for o lugar do Brasil, segue regras do mesmo idioma, língua portuguesa. Então, o que é importante? Opa, parou tudo. Quer dizer, prof, que as regras de acentuação são as mesmas no Rio de Janeiro. Bate aqui no Sul também? Ó, bichinho, a tal da acentuação é, sim, no Brasil todo, de norte a sul, são as mesmas regras. Por quê? Porque é da língua portuguesa. Pensa sobre isso. A língua falada, eu tenho variações. Na língua escrita, eu sigo as regras. Preconceito linguístico. Colocamos aqui uma imagem do Brasil, né, um país continental, até para que você perceba, ó, as várias regiões, né? A professora fez até coloridinho aqui, ó, para você perceber neste país continental como existe o preconceito linguístico. Então, ele está relacionado com as variações linguísticas e ele surge para elevar as manifestações linguísticas ditas superiores.
Cada região possui peculiaridades que envolvem aspectos históricos, sociais e culturais. A maneira de falar do norte é diferente da maneira de falar do sul. E aqui eu vou fazer uma pausa para conversar com vocês sobre isso. Eu do sul, cheguei no Nordeste e ouvi da gerente lá do estabelecimento a seguinte frase: nossa, professora Vivian, tá toda de boneco? E eu fiquei pensando, toda de boneco? Sim, estou toda arrumada, estava toda penteada, maquiada, arrumada, eles dizem se pôr de boneco. Diferentemente daqui do sul, né? A gente diz que tá como? Arrumadinho. Tá toda arrumadinha hoje, hein? Vai onde? Então, essas variações são interessantes. Também algumas expressões como, aqui no sul, se você não está feliz com alguma coisa, diz, bah, Christian, tá exatucanado, bagual? Aí, lá no Nordeste, Fortaleza, família do neto, diz assim para ele, tá aperreado, bichinho, tá mangaram de ti hoje. Então, assim, esses regionalismos servem justamente para isso, né? Para vocês observarem ao longo desse Brasil como se fala. Por vezes a gente fica confuso. Exemplo, aqui no sul é comum você vestir o abrigo, o agasalho, o moletom. Você fala que vai vestir o abrigo do Rio de Janeiro para cima, o pessoal te olha assim, nossa, ele vai pôr a garagem, né? Então, quer dizer, também, aqui do Paraná tem uma palavra que você já deve ter visto em programas de TV, que só existe aqui no Paraná. Que palavra é essa? Vina, muito bem lembrado, é uma coisa nossa, a famosa vina. Salsicha, né? Entrevista, seguindo com o nosso texto. Em traduções IT, o senhor tem o conhecimento de outras obras literárias em que é utilizado o pseudodialeto? Em sua opinião, qual a relevância desse pseudodialeto na tradução literária? Resposta do Marcos. Toda a nossa tradição literária regionalista se valeu da estilização de variedades regionais do português brasileiro. Simões Lopes Neto, Valdomiro da Silveira, Jorge Amado, Guimarães Rosa, Carmo Bernardes, Bernardo Ellis, etc. Aqui, no entanto, já não cabe falar de pseudodialeto, porque eles não procuraram registrar literalmente essas variedades, como faz o Chico Bento, mas somente pincelam o texto com vocabulário e construções típicas de suas regiões. Ou, como no caso mais radical de Guimarães Rosa, empreendem toda uma estilização da variedade que serve de base para seu trabalho estético. Falando de Guimarães Rosa, né? Você já deve ter ouvido a famosa frase dele, pão ou pães é questão de opiniões. Então, veja, né? Toda a fluência do dialeto, as pinceladas, né? O Simões Leto com toda uma expressão dos gaúchos, dos gaudérios, mais bagre pequeno, trilegal, mais bate, né? Então, ba, uma palavra gaúcha que serve para tudo, né? Você fala ba. Vamos ver o que eu peço na atividade 2, exclusivamente para você, que está aí agora. Aqui, no entanto, já não cabe falar de pseudodialeto, porque eles não procuraram registrar literalmente essas variedades, mas somente pincelam o texto com vocabulário e construções típicas. Banho tem uma outra visão acerca da variação linguística presente na literatura. Como ele demonstrou que ela é diferente da usada nas HQs? HQs, história em quadrinhos. Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo, é claro.
eis-me aqui. Olá! Vamos conferir? Claro que está tudo prontinho aí, não é mesmo? Como ele demonstrou que ela é diferente da usada nas HQs? Você pensou sobre isso? Então, ele apresenta a forma como os literatos nacionais usavam o regionalismo em suas obras, ou seja, era um recurso que eles se aproveitavam para representar um trabalho mais estético e sem preocupação de um registro imaginário, estereotipado do que seria o caipira. Percebe? Características da entrevista: textos informativos ou opinativos, presença de quem? Do entrevistador e do entrevistado. Muito bem. Não dá para ter entrevista se não tiver um entrevistador e entrevistado, né? Linguagem dialógica e oral. Marca do discurso direto e da subjetividade. Mescla da linguagem formal e informal, que dá o tom mesmo da entrevista. Sugestões de leitura. Que tal se reunir com os colegas e jogar o jogo da variação linguística? Ah, eu sabia que você ia curtir isso do jogo, né? Então, aqui eu deixei um tempinho para você acessar, né? E fazer o uso deste aplicativo. Está aqui o endereço, wordwall.net. Você clica aqui e entra. Também você pode ler a entrevista completa do Marcos, né? Aqui, ó, no periódicos ufx.br, tá ok? Dá uma olhadinha lá. Ó, Preconceito Linguístico, Marcos Banho. Pus até a capinha do livro aqui para você se inspirar. Gostou disso, né? O que nós aprendemos? Aprendemos através de um trecho de entrevista com o Dr. Marcos Banho. Então, aprendemos o que é uma entrevista. Identificamos entrevistador e entrevistados. Discutimos a temática do preconceito linguístico e aprendemos sobre variação linguística. Neste vídeo, falamos sobre entrevista. Espero que você tenha gostado e até breve!